Fala, concurseiro, professor Charles Carvalho. Vamos fazer uma correção aqui sobre as questões de legislação, tá? A questão de legislação é um gabarito preliminar, logicamente, tá bom? Vamos fazer essa correção, lembrando que essas questões aqui é sobre o quê? Sobre a legislação, tá? Sobre a legislação. E essas questões é da prova tipo 3, tá bom? Tipo 3, para você não confundir. Bora lá. Questão 16, legislação. Antonieta, né, servidora pública municipal, ocupante de cargo efetivo, ausentou-se do serviço durante o expediente, então ela se ausentou-se aqui do serviço durante o expediente, sem prévia autorização. Então ela saiu sem comunicar, logicamente, a chefia imediata. Nesse caso, é correto afirmar conforme o regime jurídico de Marituba. Galera, essa questão aqui faz referência às proibições, né, que o servidor tem que observar. O que é proibido ao servidor, segundo o regime jurídico de Marituba. Está lá no artigo 129, as proibições, tá? E quais são essas proibições? São várias, né? Ausentar-se, é proibido ausentar-se do serviço sem autorização do superior imediato, recusar fé a documento público, retirar sem prévia autorização um documento, por exemplo, ou um objeto da repartição, né? Manter sob chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Então, são algumas proibições. E essas proibições, elas vão gerar ao servidor as penalidades. E depende da gravidade, ele pode sofrer penalidade de advertência, de suspensão, de demissão, que é a mais severa para ele, não é isso? Existe a cassação e a destituição também. Bora lá. Então, ela se ausentou sem comunicar. Tá? Então, isso aqui é uma falta? De acordo com a lei, a conduta de Antonieta é atípica e não está sujeita a penalidade disciplinar, errado. Está sujeita a penalidade sim. Qual é a penalidade? Advertência, tá? Que é a penalidade mais branda para o servidor. Advertência. Antonieta violou proibição legal, está sujeita à aplicação da penalidade de suspensão? Não. Essa falta aqui não gera a penalidade de suspensão, tá? Ela é uma falta branda, leve para o servidor. Então, Antonieta violou a proibição legal e está sujeita à penalidade de demissão? Não, né? Então, a penalidade tem que ser proporcional, né? Então, ausentar-se e comunicar ao chefe imediato não gera uma demissão. Então, o gabarito aqui é letra D, tá? Ela violou proibição legal, está sujeita à aplicação da penalidade de advertência, tá bom? Advertência, essa regra aqui. Professor, onde é que eu vou verificar isso? Tu vai ler o artigo 129, logicamente, e vai ler, dar uma lida no artigo 141, né, que ele faz referência a essa penalidade de advertência no caso de ausentar-se, né, do serviço sem comunicar ao chefe imediato e, por exemplo, recusar fé a documento público e delegar a pessoa estranha a repartição, atribuições. Então, gera a penalidade de advertência, por exemplo, segundo o artigo 141, tá bom? Na questão 17, galera, 17 diz assim mesmo: Renato, sem vínculo anterior com a administração, cadê? Foi nomeado para cargo em confiança, de livre nomeação e exoneração no município. Em conformidade com a Lei 036, de 98, é correto afirmar que, tá? Então, vamos lá. Nessa 17 aqui, tu tem que saber o quê? Tu tem que saber que existe, né? Tem que saber que existe cargo. Existe o cargo efetivo, existe o cargo em comissão, né? Que é o cargo de confiança aqui também. Olha lá, esse cargo efetivo tu já sabe que precisa de concurso público, né, de provas ou provas e títulos. O cargo em comissão é um cargo adjunto, né, um cargo de confiança é cargo adjunto, ou seja, é cargo de livre, né, nomeação e livre exoneração, tá? Exoneração.
tá? Essa é a regra. Então, olha lá. Então, tu já sabe que tu vai ser nomeado ou para cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão. Vamos analisar as alternativas. A nomeação não é considerada forma de provimento em cargo público, pois o provimento somente ocorre com a posse, né? A investidura ocorre com a posse. Quais são as formas de provimento, galera? Quais são as formas de provimento? Lembra que nós vimos que a forma de provimento é o tapa no R4, lembra? Então, tapa no R4. No R4. Esse tapa no R4, né? Transferência, ascensão, progressão, promoção, aproveitamento, nomeação, reintegração, recondução, readaptação e reversão, tá? Então, são essas formas de provimento. E tá aqui, ó, a nomeação é forma de provimento, então tá errado aqui. A B. Para ingressar no serviço público, Renato deve estar em gozo de direitos políticos? Com certeza, gabarito, letra B de bola aqui, tá? Para ingressar no serviço público, Renato deve estar gozando plenamente de direito político, ainda que seja para exercer um cargo comissionado, tá? E não pode estar com direito político suspenso ou, por exemplo, perdidos. A nomeação de Renato se deu em caráter efetivo? Não, né? Em caráter em comissão, ou de gratificação, por exemplo, ou de confiança, na verdade. Renato necessariamente foi aprovado em concurso público? Não, né? Se é cargo em comissão, de cargo de confiança. Então, gabarito aqui na 17, B de bola, bem fácil. 18, galera. Bora para 18 aqui. Na 18, o que é que ela fala? Cassandra, servidora pública do município, ocupante de cargo em comissão. Opa, então ela exerce cargo comissionado aqui, tá? Então ela exerce cargo comissionado. Deu à luz a natimorto, ou seja, ela deu à luz a uma criança morta. Tá? Nesse caso, é correto afirmar, de acordo com a Lei Municipal 036. Galera, qual é a regra? Lembra, a licença gestante, né? A licença à gestante, ela é um direito de qualquer servidor público efetivo, em estágio probatório, comissionado, não importa. É um direito, né, que segundo a lei é 120 dias, sem prejuízo da remuneração, poderá ter início a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, tá? Do 9º mês de gestação. Essa é a regra. E qual é a situação aqui? Se o teu filho nascer, né, com vida, 120 dias tu vai gozar plenamente da licença maternidade. Agora, se ele nascer morto, tu vai gozar também da licença maternidade. Então, tu vai gozar da licença maternidade. Só que é que diz a lei. A lei diz que, no caso, quando decorrer 30 dias, né, do caso da criança nascer morta, ou seja, 30 dias do evento do nascimento da criança morta, a servidora ela vai ser submetida a exames médicos. E se ela estiver apta, ela vai voltar, ela vai reassumir, né, o cargo, o exercício no cargo. Então, essa é a ideia. Então, a A diz, Cassandra não terá direito à licença gestante porque a lei não contempla a hipótese de natimorto, contempla sim, tá? Então, tá errado aqui a primeira. Cassandra terá direito à licença gestante de 120 dias consecutivos contados do evento, sem prejuízo da remuneração. Não, tá? Então, nesse caso aqui, ó, Cassandra terá direito à licença gestante de 120 dias consecutivos contados do evento, sem prejuízo da remuneração, tá? Então, tá errado aqui por causa disso. Cassandra não terá direito à licença gestante porque não é ocupante de cargo efetivo, tá? Então, é errado porque alcança também servidor comissionado. Decorrido 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Correto. Então, gabarito D é o que está previsto, logicamente,
no regime jurídico, lá na licença gestante, tá? No artigo, se não estou enganado, 218 ou 219. Tá bom, galera? Então, 18 aqui, gabarito, letra D. Bora lá. Lembrando que aqui é, logicamente, um gabarito extra, né, oficial, e não é oficial. Vamos esperar o gabarito aqui da CETAP para poder, logicamente, questionar, recorrer de alguma questão se for necessário. 19, olha lá. Sobre o acompanhamento do funcionamento da Guarda Municipal de Marituba, marque a alternativa correta conforme o artigo 18 da Lei 316. Agora, galera, ele quer aqui o quê? Ele quer as regras, o quê? De funcionamento na Lei de Criação da Guarda de Marituba. E olha lá o que ele fala. O controle externo será exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda. Correto. Lembra que nós vimos que vai ter dentro da lei de criação um controle, né? E vai ter um controle interno e vai ter um controle externo. Esse controle interno, ele é feito por quem? Esse controle interno ele é exercido pela corregedoria. Corregedoria, né? E qual é o papel da corregedoria? É apurar as infrações. Bom, galera? Apurar as infrações. O controle externo, ele vai ser exercido por quem? Pela ouvidoria. E essa ouvidoria, ela vai ser independente em relação à direção da respectiva guarda. Então, ela vai ser independente, não tem lógica, né? Se é um controle externo, ela vai ficar dependente da direção da guarda, então ela é independente. Independente em relação à direção da guarda. Então, por isso que o gabarito aqui, de cara, né, que ele quer a correta, é a letra A. Letra A, tá bom? Essa é a ideia. A B diz, em sede de controle externo, as denúncias acerca da conduta do dirigente e integrante da guarda serão recebidas pela chefia das relações comunitárias, nem tem essa previsão na lei, tá? O controle interno terá por finalidade a análise de conformidade das contratações realizadas? Não, o controle interno feito pela corregedoria tem a finalidade de apurar as infrações, tá bom? E aqui nessa D, o que ele fala? O controle interno será exercido pela subscritoria? Não, né? Ele é exercido pela corregedoria, tá? Então, gabarito aqui, letra A, nessa 19. Bora lá. Na questão 20, galera. De acordo com a lei, né, de criação da guarda, integra a estrutura da guarda. Eu falei para você isso na aula. Galera, como a lei é pequena, ela pode perguntar para ti a respeito da estrutura organizacional da guarda. E veio uma questão. Exceto, ou seja, não integra a estrutura. Chefia de divisão de logística integra? Sim. Inspetoria geral? Sim. Chefia de divisão de complemento ambiental? E aí? Também integra? Integra também. Então, fica atento com isso. Diretoria de assuntos jurídicos? Não, tá? Não tem essa diretoria, tá? Tem gerência de corregedoria. Então, fica atento com isso. Tem gerência de corregedoria. Então, o gabarito aqui, logicamente, letra D nessa 20. 21, galera, 21. Bora lá para 21. Lembrando que aqui, logicamente, é um gabarito extraoficial, tá? Questão 21. Acerca da criação da GCM, da Guarda Municipal, né, marque a alternativa correta em relação à lei, ao Estatuto Geral da Guarda. Então, aqui é uma questão sobre o Estatuto Geral da Guarda. Bora lá. O que é que diz aqui a alternativa A? Em um município de 150 mil habitantes, a Guarda Municipal deve ter efetivo de, no mínimo, 0,3% da população. Cuidado, hein? Com certeza essa A teve aluno que marcou como correto. Qual é a regra da legislação?
Vamos colocar lá, lembra? Segundo o artigo 7º da lei, segundo o artigo 7º, ele diz que as GCMs não poderão ter efetivo superior. Aí ela coloca a 0,4, tá? A 0,4, a 0,3 e ela coloca a 0,2, tá? Ou seja, a 4 décimo%, 4 décimo%, né? 4 décimo% aqui, deixa eu colocar direito, a 4 décimo% aqui, quando? 0,4 ou 4 décimo% da população em município de até 50 mil. Até 50 mil, tá? 50 mil. 0,3 ou 3 décimo% no município, né? No município, tá? Então, 3 décimo% da população no município de mais de 50 e menos de 500, tá? Então, essa é a ideia. E 0,2 ou 2 décimo% nos municípios de mais de 500 mil habitantes. Então, olha lá, no município com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, o efetivo da guarda não pode ser superior a 0,3. E a questão diz, em município de 150 mil habitantes, aí se encaixaria a regra do 0,3 aqui, né? A guarda municipal deve ter no mínimo 0,3? Não. Ela não pode exceder 0,3, tá? Então, não pode exceder. No mínimo, está dizendo que pode ser mais, tá? Então, está errado a A por causa disso, tá? Não pode exceder a 0,3, tá bom? A B, o município pode criar sua guarda por decreto? Não, né? É por lei. A Constituição é clara sobre isso. Ela fala lei, de acordo com a lei. O município pode delegar ao Estado? Não, é competência segundo a Constituição do município, tá? Então, na 21, o gabarito vai sobrar a letra D, tá? Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar de forma recíproca os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Correto, tá bom? Bora lá, próxima questão, questão 22, tá? Peguei esse gabarito aqui de um aluno que mandou para mim, logicamente, essas questões. Vamos para a questão 22, galera. Essa questão 22 aqui, o que é interessante nela? Bora falar aqui sobre ela. Questão 22. Leia os itens a seguir acerca da capacitação, tá? Então, é acerca da capacitação para o exercício das atribuições do cargo de guarda, tá? Essas informações também estão lá na lei de criação, bem fácil, tá? Não tem como tu errar. Olha lá, a capacitação deve ser específica, então a capacitação deve ser específica, vedado a adaptação de matriz curricular nacional, então vedado a adaptação de matriz curricular nacional para a formação de segurança pública, tá? Elaborada pela Senasp do Ministério da Justiça. Galera, errado essa primeira afirmativa, por quê? Porque não é vedado, tá? Então, cuidado, não é vedado, tá? Então, fica atento com isso. O município, ele poderá, tá? Nesse caso aqui, adaptar a sua matriz curricular, né, para a formação de segurança pública, né, ele pode fazer isso, tá? Ele poderá adaptar a matriz curricular nacional na formação dos seus agentes, dos guardas municipais. Então, não é vedado, tá? É facultado a ele. 2. É facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda, tendo como princípios norteadores mencionados no artigo 3º da Lei Geral, do Estatuto Geral das Guardas? Correto ou errado aqui, tá? É facultado, tá? Hein, galera? Gabarito aqui, nesse caso, na 22, e aí? Certo, né? É facultado ao município a criação de órgão, ele
ele poderá, né, em relação à criação, na formação dos seus agentes, ele, por exemplo, criar um órgão de formação, tá? Sem problema nenhum, formação e treinamento. A 3 diz, o Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor, tá? Em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Correto, né, galera? Então, a segunda e a terceira estão corretas e a primeira está errada, porque ela fala que é vedado aqui. Então, baseado nisso, qual é o gabarito aqui, galera? Qual é o gabarito na 22? Então, letra A, né? Porque 2 e 3 estão corretas. Certo, galera? Bora lá para a questão 23. Questão 23. Olha lá o que diz a questão 23. Em determinado órgão da administração pública municipal, foi instaurado sindicância para apurar notícia de falta funcional no serviço público praticado por servidor público estável, ocupante de cargo efetivo. Nesse caso, é correto afirmar conforme a lei. Galera, fica atento. Quando a autoridade, imagine aqui que essa autoridade, tá? Imagine que essa autoridade aqui, ela teve conhecimento de irregularidade. Então, essa aqui é uma autoridade, né? Então, a autoridade aqui, ela teve conhecimento de irregularidade. Essa autoridade, ela deve mandar apurar. Através de quê? De sindicância. Sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Quando que ela vai instaurar o PAD? Quando ela já tiver provas cabais. Não precisa, né? Não tem só suspeita, existe provas cabais. Gravação, filmagem do cara, por exemplo, praticando irregularidade. Já instaura o PAD direto. Mas ela pode instaurar a sindicância quando há, né, por exemplo, uma suspeita sobre o servidor. Tá? Então, isso é importante. Sindicância. O que é importante você saber da sindicância? Ela tem prazo para conclusão? Tem, tá? O prazo para conclusão, tá, da sindicância, na verdade, da conclusão da sindicância é 30 dias, tá? 30 dias. 30 dias. Da sindicância, pode ser prorrogado também esse prazo, tá? Da sindicância pode resultar o quê, professor? Da sindicância pode resultar em quê, galera? Pode resultar no arquivamento do processo, por falta de objeto, tá? Arquivamento. Pode resultar na aplicação de penalidade. Agora, cuidado. Penalidade, tá? Cuidado. De advertência ou suspensão até 30 dias, tá? Isso é o resultado, segundo a lei, para a sindicância. E na sindicância, quando ela estiver apurando e verificar que há elementos para a instauração, para a demissão do servidor, aí ela vai propor a abertura de um processo administrativo. Então, são essas informações que pode vir na tua prova, tá? Que veio, na verdade, que você precisava saber para acertar essa questão de sindicância. Aí, vamos lá. Vou apagar aqui agora para analisar as alternativas. Olha lá. A diz, conforme a lei número 36, então é correto afirmar, aí ela diz aqui, a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, no caso de notícia de prática de falta funcional, é facultativa? Não. Ela é obrigatória, a autoridade tem obrigação, tá? A B, se a sindicância resultar penalidade de demissão, se da sindicância resultar penalidade de demissão, será convertida em inquérito administrativo. Assegurado, se da sindicância resultar penalidade de demissão, será convertida em inquérito administrativo assegurado contraditório por defesa. É errado aqui, porque da sindicância ela pode resultar pena de advertência ou suspensão até 30 dias. Até 30 dias, tá bom? Cuidado com isso. C.
Da sindicância pode resultar penalidade de suspensão até 30 dias. Correto. Gabarito, letra C, não tem como tu errar. Gabarito, letra C. Qual é o erro da D? Da sindicância não pode resultar o arquivamento do processo, pois a notícia de falta deve obrigatoriamente ser apurada, ainda que o fato narrado não configure evidente infração disciplinar. Então, da sindicância não pode resultar o arquivamento do processo, pois a notícia pode sim, né? Que o que pode resultar da sindicância é o arquivamento por falta de objeto, tá? O arquivamento por falta de objeto. Então, letra C, gabarito. Bem fácil aqui, né, galera? Bora lá. 24. 24. O que é que diz a 24 aqui? Carlos, 20 anos de idade, 1,61 metro e 61 de altura, é brasileiro nato, ou seja, está falando aqui dos requisitos para ingressar no serviço público, né? Então, ele tem 20 anos, né? O requisito mínimo é 18. A altura, né? 1,60 para homem, 1,55 para mulher. É nato, então ele é brasileiro, pode ser nato ou naturalizado. Está gozando plenamente dos direitos políticos. Tem nível médio completo, né? Não possui habilitação. Então, ele está aqui, ó, um requisito que ele não possui habilitação. Nesse caso, de acordo com a redação da Lei Municipal 316, da Lei de Criação da GCM de Marituba, Carlos não poderá investir-se em cargo público de guarda, por quê? Porque não possui habilitação nacional. Tá? Então, 24, letra D. Letra 24, não possui habilitação nacional para a condução de veículo no mínimo categoria B. Tá? Então, gabarito aqui na 24, letra D, né? Então, letra D, bem fácil, não tem como tu errar. Galera, vamos lá para 25. Vamos lá para 25. Leia os itens a seguir. Leia os itens a seguir. Leia os itens a seguir sobre as competências específicas da GCM, galera. Então, ele quer aqui a competência específica da GCM, tá? Nessa 25 aqui. Não dá para errar, galera. Bora lá. Atuar preventivamente e permanentemente no território do município para a proteção sistemática, né, sistêmica, na verdade, da população, que utiliza bens, serviços e instalações municipais. Essa primeira afirmativa está correta, né? Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Correto também. Encaminhar o prefeito diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Errado aqui, porque não é o prefeito, é o Delta, né? É a autoridade policial, que é o delegado. Contribuir com o estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor do município, por ocasião de construção e de empreendimento de pequeno, médio e grande porte. Errado aqui porque é de grande porte, tá bom? Então, o gabarito aqui vai ser letra D nessa 25, tá bom, galera? Bora lá para 26. Então, questão 26 aqui. De acordo com o Estatuto Geral da GCM, né, das guardas municipais, é correto afirmar: para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em decreto, não, definido em lei, né? Então, em lei, não em decreto do chefe do Poder Executivo. A guarda municipal com mais de 5 anos de funcionamento pode ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, desde que tenha comprovado experiência em segurança pública. Olha lá. A guarda com mais de 5 anos de funcionamento pode ser dirigida por profissional estranho. Gente, qual é a regra? Nas guardas que foram criadas recente, nos primeiros 4 anos, tá? Ela pode ser chefiada, ocupada os cargos por pessoas estranhas à guarda.
e não com mais de 5 anos. Com mais de 5 anos já tem que ser, né, pessoas da guarda, efetivo da guarda. Então esse é o erro da B, tá? Nos primeiros 4 anos pode ser ocupado por pessoas estranhas. C. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira, deverá ser observado percentual mínimo para pretos, pardos e indígenas. Não tem essa previsão na lei, tá bom? Então, letra D, gabarito, na 26. 27, galera. Vamos para 27 aqui. De acordo com a lei 036, tá? Voltou agora para regime jurídico. A prática de comércio, tá? Então, a prática de comércio de compra e venda de bens e serviços no recinto da repartição por servidor público é direito do servidor? Não, não é direito, isso é proibido a ele. Deverá ser autorizado pela autoridade? Não pode, porque é proibido. Somente pode ser feita fora do horário desse expediente? Errado, nem fora do expediente, tá? Não pode, então é proibido ao servidor. Se ele praticar essa infração, ele está sujeito a pena de suspensão de até 90 dias, segundo a lei 036, tá? Segundo a lei 036. Então, é proibido. Essa aqui foi dada, né? Essa questão aqui foi dada. Bora lá. 28. Sobre a GCM de Marituba, marque a alternativa correta, conforme a Lei Municipal 036 de 2015. Em razão da sua especificidade, a Guarda Municipal de Marituba não está sujeita aos princípios estabelecidos no artigo 37. Está sim, eu falei disso, né? Então, ela vai observar os princípios do LIMP e os princípios expressos no artigo 3º do Estatuto Geral. Nós vimos isso no estudo, na lei. A Guarda Municipal de Marituba tem competência de proteger bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações no município? Com certeza isso aqui é o gabarito. Para ver o erro das outras. A Guarda Municipal de Marituba é subordinada ao chefe de gabinete? Não. Segundo a lei de criação, é subordinado a quem? Ao secretário, né, de Segurança Pública. Então, fica atento. Segundo o Estatuto Geral, né, a 13.022, é em relação ao prefeito. Segundo a lei da Guarda, 36, é o secretário. A Guarda Municipal é instituição de caráter militar? Não, é de caráter civil, lembra? Caráter civil. Então, aqui, logicamente, B de bola na 28, gabarito, galera. Bora lá, próxima questão, 29. Joana teve sua demissão anulada por decisão judicial transitada em julgado e por isso retornou ao cargo que ocupava anteriormente. Em conformidade com o regime jurídico de Marituba, é correto afirmar que Joana foi fácil, né? Dada essa questão, ela foi reintegrada. Lembra? Quais são as formas de provimento? Eu falei para você, né? É o tapa no R4. Então, na reintegração, eu reintegro demitido, né? Na reversão, reverto aposentado. Na recondução, reconduzo inabilitado. Então, eu falei isso em aula, né? Na aula de regime jurídico. Então, bem fácil essa questão aqui. 30, galera. Evandro, servidor público municipal estável, ocupante de cargo efetivo, completou 10 anos de serviço no município, tendo no 6º ano de efetivo exercício, sofreu penalidade disciplinar de suspensão. Então, ele foi punido com suspensão por 60 dias. Lembrando que a suspensão é até 90, né? Então, aqui na questão, ele foi suspenso por 60 dias. Nesse caso, é correto afirmar. Então, galera, qual é a regra aqui? Aqui é a regra da assiduidade. Lembra da licença-prêmio? Então, a licença-prêmio aqui. Lembra que você aprendeu que a licença-prêmio ela se dá a cada 10 anos, a cada decênio, né? A cada 10 anos. 10 anos de efetivo exercício. O servidor fará jus a 6 meses de licença-prêmio.
Claro que ele pode, a cada quinquênio, ou seja, a cada 5 anos, ele pode, a cada 5 anos aqui, ele pode gozar 3 meses se quiser, tá bom? Essa é a ideia. Agora, preste atenção. Não será concedida a licença-prêmio ao servidor que, segundo a lei, sofrer penalidade disciplinar de suspensão. Se ele sofrer advertência, ele pode. Suspensão, logicamente, está proibido, tá bom? Então, se ele sofrer penalidade de suspensão, ele não pode gozar da licença-prêmio. Essa é uma regra tanto para o município quanto para o estado, por exemplo. Tá? Então, essa regra também não gosta de licença-prêmio. Se a gente tiver, por exemplo, licenciado para tratar da pessoa da família, licenciado, por exemplo, em decorrência de afastamento do cônjuge, por exemplo, então, no caso de licença para tratar de interesse particular, não cabe licença-prêmio nesses casos, tá? E em relação à punição, é a punição de suspensão. Então, vamos lá para a alternativa aqui. Ó, Evandro somente tem direito a 4 meses de licença-prêmio por assiduidade, pois deve ser descontado os 60 dias. Errado, ele perde o direito, tá? Então, errado aqui, porque ele perde esse direito aqui. Não será concedida licença-prêmio de assiduidade a Evandro? Correto, é o gabarito. Evandro tem direito a 3 licenças-prêmios por assiduidade? Não, ele vai ter direito a uma e ele pode parcelar de 2 vezes. Ele pode gozar 3 meses em um mês, a cada 5 anos, tá? Então, ele goza 3 meses em 5 anos, mais 3, por exemplo, tá? Evandro tem direito a 6 meses de licença-prêmio por assiduidade, pois a suspensão foi inferior a 90 dias. Errado, ele perde o direito à licença-prêmio, tá bom? Então, galera, esse é o gabarito, né? Prova tipo 3, é um gabarito extraoficial. Vamos esperar o gabarito definitivo da banca, para ver se podemos questionar aqui, recorrer de alguma questão, tá? Mas, com certeza, esse é o gabarito da tua prova. Certo, galera? Obrigado. Até a próxima. Curta o canal, compartilhe. Isso é importante.